um homem foi acusado de estelionato e perdeu um Fiat Palio. Essa história, eu conversei com o delegado Alex Júnior aqui de Mundo Novo e ele... a imagem tá do delegado? Traz a imagem para mim que eu vou explicar um pouquinho a situação aqui. E o rapaz chamado Divino, ele apareceu ontem aqui na TV Sobrinho, ele trabalha no centro da cidade, e ele acabou falando pra gente que foi forçado, né? Caiu em um golpe também e acabou sendo forçado a passar um veículo dele para uma outra pessoa que também caiu no golpe. O delegado Alex Júnior vai explicar essa história pra gente. Eu convidei o Divino para vir aqui hoje, nós combinamos de fazer a entrevista aqui hoje com ele. Só que eu também tenho que escutar o outro lado, e aí eu acabei entrando em contato com o delegado Alex Júnior, que me explicou a situação. Ainda bem que eu o fiz, porque o Divino acabou não aparecendo, acabou mudando de ideia, a gente respeita, ele estava numa situação complexa quando conversou com a gente, porque é o seguinte, vou colocar o Alex Júnior explicando, porque senão eu vou explicar e depois o delegado vai falar a mesma coisa que eu tô falando, e qualquer coisa eu corroboro mais a matéria aí com a minha explicação sobre o que eu conversei com o Divino ontem. Pode colocar na tela aí. Oi, Jandaia, tudo bem? Jandaia, eu acho que você deve estar falando de um caso que foi registrado, acho que foi salvo engano, na quarta-feira, tá? Agora eu nem tenho certeza se foi terça ou foi quarta. É tal do golpe do intermediário, né? Esse golpe aí, o Jandaia, ele é bem comum, tá? A gente tem aí pelo menos um registro desse a cada 15 dias, né? Pelo menos 2 por mês desse aí. É bem comum. Então, como é que funciona? A pessoa coloca o veículo para vender, né? Num Marketplace, OLX, em algum lugar da internet, por um valor X, por exemplo, por R$10.000, né? E aí o que acontece? O estelionatário, que geralmente são pessoas de outros estados, Rio de Janeiro, enfim, São Paulo, eles visualizam esse anúncio, copiam todas as informações do anúncio, né? E confeccionam um outro anúncio desse mesmo veículo, tá? Só que o que ele faz? Ele coloca um valor mais baixo. Como, por exemplo, se o verdadeiro dono do carro ofereceu por 10 mil, o estelionatário vai e coloca por 5 mil, para ficar algo que seja vantajoso, né? E aí, ele liga para o vendedor do carro, né, que é uma vítima, e diz, olha, nós precisamos, eu quero comprar teu carro, etc, eu gostei, enfim... onde está o carro? O carro está em Mundo Novo. Beleza, eu vou pedir para um funcionário meu e dar uma olhadinha. Se ele gostar, aí a gente negocia, tá bom? Só que não comenta nada com ele, que esse meu funcionário, sobre o valor e tal, porque eu vou negociar direto com ele, eu vou ter que cobrar um pouquinho mais caro dele, porque eu vou fazer parcelado, enfim. Ele inventa uma desculpa para o vendedor, né? Para o vendedor do carro. E o vendedor querendo vender pelo valor que ele pediu, pelos 10 mil, fala, beleza. Aí o que acontece? Uma outra vítima visualiza o anúncio de 5 mil reais, que é um anúncio vantajoso. E aí entra em contato com o número que está lá, com o estelionatário, né, o golpista, e diz, olha, tem interesse no carro, e, né, 5 mil. E aí o golpista fala, não, beleza, olha, o carro está em Mundo Novo, eu peguei esse carro em conta, tal. Então, assim, você pode ir lá olhar o carro, eu vou combinar com o meu funcionário que está com o carro ali em Mundo Novo, enfim. Você pode ir lá olhar o carro, só que daí, se você gostar, você não trata nada de valor com o cara que está com o carro lá, porque senão você vai atrapalhar meu negócio. Então daí, se você gostar, você pode passar o Pix direto para mim, entendeu? E aí vai, 2 vítimas e se encontram em Mundo Novo. Uma querendo comprar por 5 mil e a outra querendo vender por 10. Olha o carro, conversam tudo, só que ninguém trata de dinheiro, porque o golpista, ele ludibriou as duas partes, né? Então é um golpe muito meio elaborado, já é velho esse golpe, mas o pessoal ainda cai. E aí, essa ocorrência específica, pelo que a gente entendeu ali, aconteceu exatamente isso, né? São 2 vítimas, então. Nós temos aí 2 vítimas e um terceiro
golpista que não está identificado, né? Muito provavelmente alguém de presídio, sei lá. E aí, o que aconteceu? Parece que a outra parte, que é um cara de fora, pegou e ficou bravo, não entendeu, né? Porque geralmente acontece isso. Um acha que o outro tá mentindo, né? Um acha que o outro tá dando golpe. E aí parece que o outro cara falou, não, você tá me roubando, enfim, vamos lá no cartório comigo, você vai passar esse carro para mim, eu vou levar o carro. E aí o cara aceitou, né? Não sei se ficou com medo, enfim. Aí já não compete a nós. Ele passou o carro pro cara. São duas vítimas, né? Então uma vítima passou para outra. E aí depois ele se arrependeu, né, de ter passado, sei lá, foi lá na delegacia e registrou a ocorrência. Então ele registrou uma ocorrência de estelionato, porque ele é vítima e o outro cara que ficou com o carro também é vítima, né? E ele contou que se sentiu ameaçado, né, porque ele foi obrigado a assinar isso aí, mas essa situação a gente não conseguiu comprovar ainda, né? Vai ter que ouvir as partes, tudo. Então são duas coisas diferentes. Tem aí uma ameaça, né, talvez pode caracterizar até extorsão, por fato de ter ameaçado o cara e fazer ele assinar um recibo e entregar o carro. Mas isso é uma outra situação. E tem a ocorrência registrada, que essa efetivamente aconteceu, muito provavelmente, que é o estelionato, que as duas partes são vítimas. E a gente já teve outras dessas, né, e que muito dificilmente vai identificar o golpista, né, então vai ficar com duas vítimas. O que as vítimas fazem nesse caso, né? Geralmente em Mundo Novo tem ocorrido isso. Entra com ação judicial, e o juiz, pelo menos o juiz de Mundo Novo, tem dividido o prejuízo entre as duas partes, já que são duas vítimas, né? O juiz já conhece o golpe também, porque já está acostumado, então divide o prejuízo entre as duas partes. Se é um carro de 10 mil, manda vender e dividir o dinheiro entre os dois. Entendeu? Para que os dois aí não saiam perdendo tanto. Mais ou menos desse formato aí, o Jandai. Agora a gente vai apurar, mas o estelionato, muito difícil de conseguir identificar a autoria, né? E essa questão da ameaça dele, que tomou o carro e tal, isso aí é uma coisa bem difícil de provar também. Vai ser mais fácil ele conseguir resolver isso na seara civil, né? Solicitando ao juiz aí a divisão do prejuízo, né? Esclarecedor. Primeiro, parabenizar esse cara, porque hoje em dia, quem trabalha na segurança pública, em todos os órgãos, né? A gente vê órgãos variados aí. Ah, eu não posso falar nada. É só com assessoria lá em Campo Grande. Aí, assessoria em Campo Grande, você pergunta 10 coisas, eles respondem o que quer através de e-mail. Não, pergunte por e-mail. E as pessoas não têm acesso a nada. Então, nós estamos em 2025 e as coisas talvez de evoluírem, das pessoas terem acesso à informação. Ficou ao contrário. Sabe? Ah, não precisa saber de nada. Hoje nós estamos na cultura de que o importante é dançar, colocar uma coisa colorida, pular da pirueta, e o jornalismo morreu. Isso aí não interessa. Aí quando você faz pergunta para as pessoas, eles falam, não posso dizer, é só lá o assessor de imprensa. Vou dar um exemplo, CCR, Sanesul, desculpa falar, Sanesul tem um ótimo trabalho, mas na área de comunicação peca. É isso, você manda lá e o cara responde o que quer, quando quer. Então, o fato do delegado estar preocupado, não com a TV Sobrinho, não com o Jandaia Caetano, mas está preocupado em dizer para as pessoas que estão em casa, cuidado, tem 2 golpes desse por mês acontecendo em Mundo Novo. E se está acontecendo 2 golpes desse em Mundo Novo, deve estar acontecendo em Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu vou trazer mais informações aqui. O que o Divino disse foi o que aconteceu, foi o seguinte. O estelionatário vendeu esse carro pro rapaz que comprou, que foi vítima também, por 9 mil. 9 mil reais. Ele ofereceu num site de compra lá por 22 mil. Era 25, ele ofereceu por 25, o cara falou, eu te pago 22. Ele falou, beleza, 22 mil, vou aceitar. Aí ele falou, só que não fala, eu tô passando ele pra outra pessoa, foi exatamente o que o delegado falou. Não fala pra essa pessoa não, porque senão eu não ganho minha comissão. O cara falou, não, tudo bem, ele não tá de má fé. Tudo bem, eu não vou falar. O cara foi lá, viu o carro e o estelionatário, como o delegado explicou, fala pra quem tá comprando, só que você não fala o valor, porque é eu que tô agenciando e tal. Gente, quando chegar, pergunta o preço, esse é teu Pix, direto, linha direta. Então tem um malandrão que fica lá de outro estado, às vezes, longe, enganando os dois. E foi exatamente isso que aconteceu. O cara de 25 fechou por 22, o camarada comprou
por 9 mil do estelionatário, chegou, viu o carro, falou, não, é meu. Foi lá, fez o Pix de 9 mil pro cara, voltou. Quando voltou, o cara falou assim, olha, eu não posso te dar o carro, cadê o Pix? E aí, o delegado explicou muito bem que os dois acham que estão sendo enganados. O cara que tá vendendo pro cara ali, nesse caso que estava a bordo de uma caminhonete, ele acha que o cara da caminhonete tá enganando ele, e o cara da caminhonete acha que o cara é estelionatário, que ele tá junto com o outro. E não, as duas pessoas são vítimas. E foi isso que aconteceu. E o que ele alega, esse rapaz? Esse é uma coisa muito séria. Esse rapaz veio aqui ontem na TV, ele tava choroso, a todo tempo chorando. Ele citou pra mim que ele já pensou em tirar a própria vida. Ele cuida de uma criança de 10 anos, só ele é pai e mãe dessa criança, né? E eu sei bem o que é isso, eu tive um pai que foi pai e mãe pra mim também. E ele tava desesperado, porque às vezes pra ele, esse carro é fruto de economia de muito tempo. E ele disse que foi coagido, forçado, a ir no cartório e assinar. Falou, não, você é estelionatário. E ele tentava explicar e o cara falava mais alto. E você é estelionatário, você é vagabundo, você é pilantra. E você vai passar esse carro pro meu nome porque você tá macumunado com o cara lá e tal. E o cara foi e assinou. E no dia seguinte ele já arrependido falou, cara, eu não podia ter assinado isso porque quem levou o golpe foi o cara. Eu não levei, né? Eu fui enganado também. Enfim, o delegado explicou a situação. Se o meu amigo Divino estiver escutando aí, ó, vá à justiça civil. Vá à justiça civil. Ele vai. O que o juiz provavelmente vai fazer? Cada caso é um caso. Mas o delegado esclareceu. O juiz vai falar para vender o carro e dividir o prejuízo. Deixa eu ver aqui, tô escutando o retorno. Pode. Ah, tá. O que ele disse aqui? Ele disse que ele procurou o carro, encontrou o carro no bairro Vila Nova. O carro estava com o sogro do cidadão e falou: olha, ele fez a proposta que o juiz normalmente está deferindo. Vamos vender esse carro então e dividir o prejuízo? Vamos vender o carro? Vende o carro, eu vou perder metade e você vai ter perdido ali, né? O cara pagou os 9 mil, enfim, o cara ainda vai recuperar os 9 mil reais normalmente. E só ele vai ter prejuízo. Agora, se ele foi realmente coagido, ele também pode entrar com um processo criminal, abrir um boletim de ocorrência, acho que foi até aberto lá na delegacia, segundo o delegado, mas que fica difícil provar e tal. Enfim, situações. Gente, cuidado com esse golpe. Cuidado. O brasileiro tem isso. Ele quer ser bonzinho. Não, eu vou deixar o cara ganhar o dinheiro dele. E na verdade não é um cara que está negociando o veículo. É um golpista que está agindo. E acontecem esses golpes mensalmente.